Você já precisou alguma vez fazer uma animação via JavaScript? Usou o setInterval, setTimeout ou outro método? Deixa aí nos comentários qual método você utilizou. Mas sabia que existe um jeito melhor e mais otimizado de fazer animações no JavaScript? É o que vamos ver nesse vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E claro, eu sei que é possível fazer animações e transições via CSS e o que é até mais simples, mas em alguns casos específicos a gente precisa fazer animações mais complexas ali, e para isso a gente precisa utilizar o JavaScript. Uma das vantagens de usar animações via JavaScript é que elas oferecem mais flexibilidade e controle sobre a animação. E, por exemplo, é possível controlar o fluxo da animação, pausar, parar, voltar, executar de forma assíncrona, colocar uma linha do tempo, o horário com mais facilidade do que animações CSS. Além disso, também é possível animar várias propriedades de forma mais complexa e organizar melhor o código para projetos maiores. Mas primeiro, vamos ver rapidamente como o setInterval funciona e por que ele não é a melhor opção. Basicamente, um setInterval é um método do JavaScript nativo nos navegadores que permite executar uma função repetidamente em um intervalo de tempo definido. Ele recebe dois parâmetros obrigatórios, a função que será chamada e o tempo em milissegundos que a função deve se repetir. Ele também pode receber outros parâmetros opcionais ali que serão passados para a função chamada. Beleza, agora vamos ver na prática como o setInterval funciona. Eu deixei um exemplo pronto aqui com o setInterval. Aqui o HTML, esse elemento é o que nós vamos fazer a animação. Eu estou importando aqui o script e o styles. No styles tem basicamente a definição das propriedades desse elemento aqui. E no script, que é o principal, a gente vai ter a animação utilizando o setInterval. Então eu pego primeiro o elemento, defino uma variável i de controle, semelhante a como a gente faz em iterações, né, em laços de repetição. Aqui eu crio uma função animate e eu defino logo de cara aqui que quando o i for igual a 100, eu vou dar um clear interval, que é para basicamente parar aquela função, parar a execução daquele setInterval. Quando chegar a 100, né, essa variável de controle aqui. E aqui é a animação de fato que eu estou fazendo, eu estou animando o elemento para ele andar da esquerda para a direita, considerando a variável i. Então, eu faço aqui o incremento i++, e aqui eu pego, é onde eu crio de fato o setInterval, passando a função animate como parâmetro. Isso aqui para quem já faz animação com JavaScript é bem tranquilo. Eu setei aqui o timeout 1000 dividido por 60 para simular como se fosse 60 quadros por segundo, visto que em 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo, eu quero repetir essa animação 60 vezes para ter 60 quadros por segundo. Eu retorno isso daqui para um interval para eu utilizar aqui no clear interval. Todo setInterval retorna como se fosse um id, que é esse number aqui, que é justamente para a gente conseguir utilizar no clear interval para poder parar a execução daquele intervalo, daquela repetição. Então vamos ver aqui como que fica, ó. Então tá aqui, ó, a animação ela está executando normalmente com o setInterval. Só que repara que tem um problema quando a gente está em um dispositivo mais simples, assim, um dispositivo de entrada, por exemplo, que é justamente o teste que a gente vai fazer aqui. Eu vou colocar um low end, eu vou colocar a internet normal. Agora percebe, ó, percebe que dá umas travadas assim na animação do quadrado laranja, num dispositivo de entrada, simulando como se fosse um dispositivo de entrada, né? Ele dá umas travadas, justamente porque o setInterval ele não consegue acompanhar de forma otimizada a taxa de atualização do monitor do usuário. Ele não serve para isso. O setInterval ele é usado para tarefas em background que não dependem da taxa de atualização da tela. E é por isso que a gente acaba tendo esses gargalos aqui na animação. Isso fora outros problemas, como por exemplo, o setInterval ele continua executando a animação mesmo em segundo plano, mesmo se a aba estiver inativa e se eu tiver aqui com scroll na tela e eu não estiver mais visualizando o elemento, ele também continua executando a animação. Isso gasta recurso da bateria, gasta recurso de processamento, de placa de vídeo da máquina do usuário. Por isso ele não é indicado para a gente fazer animações, nem ele, nem o setTimeout. Ambos têm a mesma ideia, o mesmo princípio. Eles servem para fazer atividades em background. O método que a gente tem que utilizar para fazer animações é o Request Animation Frame.
Esse método também é nativo dos navegadores e ele fala para o navegador que se deseja realizar uma animação e pede que o navegador chame uma função específica para atualizar um quadro antes da próxima repaint, ou seja, antes do navegador atualizar ali a tela para o usuário. E esse método requestAnimationFrame, ele tem como argumento um callback que deve ser invocado antes da repaint. Esse callback é basicamente a mesma coisa que o setInterval. A gente passa um callback animate para o setInterval. A gente vai fazer a mesma coisa para o requestAnimationFrame. E antes da gente ir para a prática, é bom ressaltar algumas vantagens ali do requestAnimationFrame e o setInterval ou o setTimeout, enfim. Uma das vantagens do requestAnimationFrame em relação ao setInterval é que ele permite sincronizar a animação com a taxa de atualização da tela, evitando problemas de flicker, shear ou frame skip, como a gente viu nesse exemplo anterior. E ele também pausa a animação quando a aba do navegador não está ativa ou quando o elemento não está totalmente visível na viewport do usuário, economizando recursos e bateria. Além disso, ele não precisa de um intervalo fixo de tempo, pois ele é chamado automaticamente via recursividade antes de cada repaint da tela. O requestAnimationFrame e o setInterval fazem coisas completamente diferentes. O setInterval configura um cronômetro e executa uma função ou um código a cada vez que esse cronômetro expira, enquanto o requestAnimationFrame informa ao navegador que se deseja realizar uma animação e pede que o navegador chame uma função específica que nós definimos para atualizar um quadro de animação antes da próxima repaint da tela. Então agora vamos ver um exemplo na prática utilizando o requestAnimationFrame. Eu vou fechar aqui. Aqui eu tenho um HTML bem parecido com o do exemplo do setInterval. O CSS é a mesma coisa e o script está vazio. Aqui a gente vai começar a fazer algumas coisas. Eu vou me basear aqui um pouco para não ter que escrever muita coisa do zero. Então eu vou pegar aqui o elemento e a variável i de controle, por enquanto a gente vai utilizar ela. Eu vou criar também uma função animate. E aqui eu posso também me basear nesse trecho aqui. O requestAnimationFrame ele não tem esse clear interval aqui. A gente vai fazer de uma outra forma que a gente vai já ver. Então por enquanto eu vou pegar aqui o requestAnimationFrame. A gente pode colocar o window aqui na frente ou não. Isso aqui fica implícito, é opcional. E a gente vai passar como parâmetro a função animate, mais ou menos como a gente faz aqui no setInterval. Então eu passei a função animate, mas eu não passo aqui um intervalo de tempo. E a gente vai ver agora como que vai funcionar isso no navegador. Tá, requestAnimationFrame, vamos ver como que tá. Percebe que o nosso quadradinho aqui ele não está sendo animado, ele não está andando ali. Isso porque, como eu falei antes, aqui na própria documentação fala, ele realiza a animação e pede para que o navegador chame uma função específica para atualizar um quadro. Ou seja, essa linha aqui eu estou atualizando um único quadro. Para atualizar vários quadros, eu preciso utilizar a recursividade presente no JavaScript e em várias outras linguagens por aí, que é basicamente chamar o request AnimationFrame passando o animate aqui dentro. Ou seja, o próprio animate é como se o animate estivesse chamando ele mesmo, porque eu estou passando o animate como parâmetro para o requestAnimationFrame e quando o navegador disser que está pronto para fazer a próxima repintura, ele vai chamar o requestAnimationFrame que por consequência vai chamar a minha função animate e ela vai ficar sendo chamada infinitamente. Eu vou até mudar aqui para px para a gente não ter, para a gente não ficar muito grande o scroll na horizontal. Vamos voltar aqui? Tá. Percebe que agora o elemento está sendo animado, ele está indo para a direita de forma bem suave, só que ele está infinito. A gente precisa definir um controle aqui. Deixa eu só pausar aqui para não ficar consumindo o recurso da máquina. Para isso, é um pouco diferente de como a gente faz aqui no Clear Interval. Existe uma função chamada Cancel Animation Frame, né? Essa função aqui. Cancel Animation Frame, mas a gente não vai utilizar ela. Daria para usar ela também, só que é um pouco diferente. Mas a gente pode basicamente falar que enquanto o i for menor ou igual a 100, eu quero que o navegador realize a minha animação na tela. Então ele vai fazer e vai parar. Aqui ele parou porque o i atingiu 100, tá? Só que o requestAnimationFrame ele vai além do setInterval. Ele fornece para a gente um argumento timestamp que a gente pode utilizar para controlar melhor essa questão aqui baseado em tempo, ao invés de se basear numa variável i aqui, que é basicamente um inteiro. Então, antes disso, vamos dar uma olhada em como que fica esse timestamp. Vamos ver aqui no navegador.
Deixa eu tirar dessa visualização e vir aqui no console. Ó, percebe que vem 102, 119, 135. Se a gente fizer um cálculo rápido aqui, 119 menos 102 dá 17. 135 menos 119 dá 16. E isso se deve ao fato desse mesmo motivo de eu ter colocado 1000 dividido por 60. É porque eu quero aqui que a cada 16 milissegundos aproximadamente ele faça uma atualização aqui, visto que 1000 dividido por 60 é 16. Isso aqui significa o mesmo que 60 quadros por segundo. O 1000 é um segundo, né? 1000 milissegundos é um segundo, e aqui eu tenho a quantidade de repetições em um segundo, que é 60. É por isso que aqui vem esses valores aqui sempre pulando de 16 em 16 ou 17. É porque 1000 dividido por 60, ele dá uma dízima periódica. Ele dá 16,66666. Então, às vezes, o navegador arredonda para mais ou para menos. Por isso que vem esses números assim com essa diferença. Então, ok, a gente tem aqui esse timestamp e a gente pode controlar da seguinte forma. Ao invés de ter uma variável i, eu posso ter uma variável start, que vai indicar o momento de início da minha função. E essa variável start eu posso verificar aqui que enquanto ela não tiver sido inicializada, eu vou inicializar ela com o timestamp, tá? Porque eu não coloquei nenhum valor de inicialização na definição dela, então eu estou inicializando aqui logo no começo da minha função. Aqui eu posso também criar uma variável de progresso. Essa variável de progresso vai ser basicamente o timestamp menos o start, ou seja, o tempo atual menos o tempo que começou, para eu saber quanto tempo já se decorreu, desde que começou a execução dessa animação. Então, aqui eu vou mudar o i para progress. E enquanto o progress for menor ou igual a 3000, ou seja, menor ou igual a 3000 milissegundos ou 3 segundos, eu quero que o navegador execute essa animação aqui. Então, ó, a gente pode ver que ele vai executar e vai parar. Então, é só contar aí. 1, 2, 3 e parou. Então a gente também consegue controlar dessa forma a animação no Request Animation Frame via timestamp. Bom, e agora vamos fazer aqui alguns exercícios de comparação para a gente ver a diferença entre um e outro. Então vamos primeiro ver aqui num dispositivo relativamente ok, que é a minha máquina. A gente vai ver que eles terminam quase que ao mesmo tempo, o set interval ele ainda ganha. E agora vamos simular uma máquina de entrada, né? Um computador de entrada. Eu vou mandar iniciar aqui. E percebe que agora quem ganhou foi o Request Animation Frame. Isso porque ele conseguiu manter a taxa de atualização com a do dispositivo, mesmo sendo um dispositivo de entrada. Agora vamos fazer um outro teste. Eu vou alterar aqui, esse aqui é o código dessa comparação 1, ok? Caso você queira verificar aí. Eu vou alterar aqui para 1000 ao invés de 100 iterações que ele vai fazer 1000. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar aqui, vou vir para uma outra aba, vou pausar por um tempo e vou voltar para a gente ver a diferença lá na comparação. Bom, vamos voltar aqui e ver como que ficou. Ó, percebe que o set interval ele está em 300 e pouco, enquanto o request estava em 200. Vamos ver qual vai terminar primeiro aqui. Bom, o set interval terminou com 999, enquanto o request animation frame estava em 920. Deu uma diferença aí. Eu pausei por pouco tempo, não foi muito tempo. Então a gente consegue ver que o request animation frame ele meio que pausou a animação desse elemento ou ele diminuiu a frequência ali, enquanto o set interval continuou. Por isso deu essa diferença aqui, né? Então esse daqui já é um ponto. Agora que o request animation frame terminou. Uma outra comparação que nós podemos fazer é essa comparação 2 aqui, que é o seguinte: quando eu clicar em iniciar, esses dois quadrados vão ser animados para a direita e a gente vai conseguir notar uma diferença na suavidade da animação. Vamos dar uma olhada aqui no script da comparação 2. Ó. O Animate by Set Interval eu estou fazendo com 60 quadros por segundo. E o Animate by Request Animation Frame eu estou fazendo normal. Eu estou chamando ele aqui enquanto o i for menor ou igual ao max, que é 100. Igual a gente viu ali na parte do Request Animation Frame, né? Esse izinho aqui. Então vamos ver como que vai ficar a animação. Ó,
Percebe que a animação do set interval, ela vai meio que pulando, o quadradinho ele vai pulando algumas etapas assim, ele sai atrás, ele ultrapassa e depois os dois chegam meio que ao mesmo tempo, ó. E na verdade o set interval ele chega um pouco antes. Então é uma animação nada suave. Vamos ver isso agora no dispositivo de entrada, o que deve ficar pior ainda. Deixa eu tirar aqui a limitação da internet. Olha só como fica, ó. O Request Animation Frame vai bem de boa, vai suave, enquanto o Set Interval vai meio que com gargalo ali e ainda chega depois. Então ele não consegue manter a mesma taxa de atualização do monitor do usuário, principalmente em uma situação de um dispositivo de entrada que tem ali suas limitações de hardware. E aqui a gente também pode ver um outro exemplo. A gente tem um outro exemplo de Request Animation Frame, ó, também que eu peguei aqui desse exemplo aqui. Eu peguei desse exemplo aqui, é um exemplo bem simples na documentação do Request Animation Frame, no site da Mozilla. E ele funciona bem de boa, né? Então, resumindo, o set interval e o set timeout eles têm um problema direto. Eles não sabem de tudo que está acontecendo no resto da página, beleza? Exceto na animação. Isso torna eles totalmente ineficazes em alimentar animações, porque tipo, frequentemente eles vão exigir uma repintura ou uma atualização que o navegador não está preparado para executar. Tipo, eles não consideram nenhuma outra atividade do navegador. A página pode estar oculta atrás de outra guia, consumindo recursos desnecessários da CPU. Então, nesses casos, para se ter uma maior fluidez, economizar os recursos da máquina do usuário, entre outras coisas, é recomendado que se utilize o Request Animation Frame, que é uma API do navegador própria para isso, própria para fazer animações, para requisitar ao navegador que ele faça animações antes do próximo repaint da tela, de forma que a animação ela vai ficar mais suave, ela vai economizar os recursos da máquina do usuário, ela vai rodar na mesma taxa de atualização do monitor do usuário. Por exemplo, aqui nessa discussão do Stack Overflow, o cara explica aqui a questão de qualidade da animação e tal, e aqui ele menciona uma demonstração de um outro rapaz aqui que publicou no Stack Overflow, que ele fez aqui com Canva e tal, ele fez uma coisa bem completinha e ele mostra a diferença entre cada um, ó. Por exemplo, aqui é com o Request Animation Frame, percebe que fica ali 60 fps, variando entre 16 e 17 milissegundos. E aqui seria o Request Animation Frame com o Set Timeout, e aqui só o Set Timeout. Percebe que todos eles ficam mais ou menos em 60 fps, por conta, de novo, da minha máquina que tem um recurso ali bacana, tem uma boa placa de vídeo, um bom processador. Agora, se a gente passa a simular isso aqui numa máquina com poucos recursos, deixa eu ajeitar aqui, colocar uma máquina com poucos recursos, simular como se fosse uma máquina com poucos recursos, deixa eu abrir numa tela cheia. Ó, percebe que, por exemplo, com o Request Animation Frame, ele continua ali 60 fps, variando entre 16 e 17 milissegundos. Só com o Set Timeout, ele consegue também ainda manter, mas percebe que ele cai bastante, ó, oscila bastante, ó. Cai para 30, então ele fica muito instável. Ele não consegue manter. E com o Request Animation Frame e Set Timeout fica pior ainda. Ele fica aqui, ó, 20 fps. Aqui ele fica variando entre 50 milissegundos, cada taxa 50 milissegundos, 40. Então, olha esse gráfico como fica, ó, fica cheio de oscilação, enquanto que aqui fica um gráfico bem retinho, quase sem nenhuma oscilação, ó, de vez em quando que tem uma ou outra, mas comparado com esse daqui é totalmente diferente. Bom, então é isso. O vídeo era basicamente sobre isso. Espero que tenha ficado clara a explicação a respeito do set interval, do request animation frame. O set timeout a gente não focou muito porque ele vai ter os problemas parecidos com o set interval, só que ele é implementado de uma maneira um pouco diferente. Ele usa também recursividade parecido com o request animation frame, só que ele também não vai ter ali o controle sobre a taxa de atualização dos quadros do monitor do usuário. Então espero que tenha ficado bem claro para vocês. E valeu, pessoal. Até a próxima.